Olá, crianças, tudo bem? Eu sou a professora Milena e hoje a nossa aula é de matemática. Hoje nós iremos estudar, relembrar um pouco aí do sistema de numeração decimal. Fica ligadinho. Esse sistema foi inventado pelos hindus na Índia e aperfeiçoado e divulgado para o resto do mundo pelos árabes. Por isso, ele também pode ser chamado de sistema indo-arábico de numeração decimal. Dessa forma, nós inicialmente iremos estudar a ordem dos números do sistema de numeração decimal até a ordem das unidades de milhar, para depois irmos para outras ordens e classes. Lembre-se que o sistema de numeração decimal é composto por 10 algarismos. São eles 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Esses são os algarismos, os algarismos que formam todos os números que nós conhecemos. E para que a gente conheça aí as ordens e classes, nós iremos estar trabalhando aí com o quadro valor de lugar, o QVL. Como vocês podem ver aqui, ao lado nós temos aí o QVL até a segunda classe, mostrando até a ordem da unidade de milhar. Então, nós vamos estudar essas duas classes até as unidades de milhar. Então, fiquem ligadinhos aí que a gente vai começar a falar sobre essas ordens e classes. Os números e suas ordens. Para falarmos da ordem dos números, nós precisamos saber que cada algarismo deve ocupar uma posição lá no nosso quadro valor de lugar. Vejamos a partir dos números até a terceira ordem. Números até a terceira ordem. Para a gente posicionar um número e saber em que ordem ele está, nós precisamos desenhar ou ter aí o nosso quadro valor de lugar, o QVL. Observem que nós temos aqui o QVL e nós temos apenas três ordens aqui. A primeira ordem, a ordem das unidades, a segunda ordem, a ordem da dezena e a terceira ordem, a ordem da centena. Por quê? Porque aqui nós vamos estudar apenas os números até a terceira ordem. Lembre-se sempre de que a gente coloca os números da direita para a esquerda. Vejamos na prática. Temos aqui o número 147. Vamos posicionar cada número em sua ordem. O número 7, a gente sempre vai posicionar os números da direita para a esquerda. Então, o número 7, a gente vai colocar em qual ordem? Na primeira ordem, Então, esse número 7 faz parte aí das unidades. O número 4, nós iremos colocar ele na segunda ordem, Então, ele faz parte aí da ordem das dezenas. E o número 1, nós iremos colocar na centena, Então, ele faz parte aí da terceira ordem das centenas. Se você não tiver o quadro valor de lugar, como que você vai saber essa ordem? Basta você numerar. Então, da direita para a esquerda. Aqui é o 1, então ele faz parte da primeira ordem. Esse é o 2, ele faz parte da segunda ordem. E esse é o 3, ele faz parte da terceira ordem. Então, se esse é o 1, ele faz parte das unidades, A primeira ordem, unidade. Esse é o 2, ele faz parte da segunda ordem, que é a dezena. E esse é o 3, ele faz parte aí da terceira ordem da centena. Então, aqui no número 147, nós temos aí, se a gente decompor esse número, nós vamos ter o quê? Na primeira ordem, ou a ordem das unidades, nós teremos aí 7 unidades, não é mesmo?
O número da segunda ordem é o 4, né? Então, se ele é das dezenas, nós teremos aí a segunda ordem, ou ordem das dezenas, nós teremos 4 dezenas ou 40 unidades. E o número 1, ele faz parte da terceira ordem, ou ordem das centenas. Então, nós temos aí uma centena, que corresponde a 10 dezenas ou 100 unidades. Aqui nos números de terceira ordem, nós podemos representar esses números também por meio do nosso material dourado. Vejamos. Para representar a unidade, a gente usa o cubinho, né? Então, aqui nós temos 7 unidades, nós vamos precisar de 7 cubinhos. Então, coloquei aí 7 cubinhos, né? Representei os 7 cubinhos nas unidades. Aqui na dezena, nós temos 4 dezenas. Para que eu represente a dezena, eu preciso ter lá do material dourado a barrinha, né? Que é a junção de 10 unidades. Se eu tenho 4 dezenas, eu vou precisar de quantas barrinhas? 4 barras, né? Então, aqui as 4 barras representam as 4 dezenas aqui do nosso número. E a centena, lá no material dourado, é representada pela placa. Então, nós temos quantas centenas? Apenas uma centena. Então, se é só uma, a gente usa uma placa. Se fosse mais de uma, usaríamos mais placas. Vocês verão nos próximos exemplos. Então, aqui nós temos um número de 3 ordens. O que nós fizemos? Posicionamos o número em suas ordens. Nós também decompomos esse número, ou seja, da direita para a esquerda, aqui no número 147, nós temos 7 unidades, 4 dezenas e uma centena. 7 unidades, 4 dezenas correspondem a 40 unidades e uma centena corresponde a 10 dezenas e 100 unidades. Aqui também nós fizemos a decomposição. Vimos que podemos representar números até a terceira ordem com o material dourado, ok? Vamos agora para números até a quarta ordem. Números até a quarta ordem. Para que a gente posicione nossos algarismos na ordem correta, nós vamos usar novamente aqui o QVL, tá? Então, nós temos aqui o nosso quadro valor de lugar, com mais uma ordem, né? Nós vimos a primeira ordem unidade, a segunda dezena, a terceira centena e a quarta a unidade de milhar. Lembrando que para a gente posicionar os números no quadro valor de lugar, a gente posiciona esse número da direita para a esquerda. Então, vamos aqui na prática ver como que a gente faz esse posicionamento, né? Essa ordenação dos números. Nós temos aqui o número 2863. Então, antes de colocar no QVL ou responder algumas perguntas sobre esse número, a gente pode ordenar ele, né? Colocar a ordem dele embaixo. Então, lembrando, da direita para a esquerda, a gente ordena 2863, da direita para a esquerda. Aqui eu tenho a primeira ordem, a segunda ordem, a terceira ordem e a quarta ordem. Então, quando eu faço isso, facilita para que eu saiba em que ordem está o meu número, né? A posição que está aí o meu algarismo. Se a professora perguntar qual é a ordem do algarismo 8, então você vai saber que a ordem do algarismo 8, né? Porque você já colocou aí, é a ordem 3, né? A terceira ordem. E a terceira ordem é a ordem da centena. Então, fazer isso facilita para que você saiba qual a ordem aí dos algarismos do número. Então, posicionando, né, a gente sabe que o número 3 ele é na primeira ordem, ordem da unidade. O número 6, segunda ordem, ordem da dezena. O número 8, ele faz parte aí da terceira ordem, ordem da centena. O número 2, ele faz parte da quarta ordem, ordem da unidade de milhar. Então, aqui nós temos um número com 4 ordens. Se eu perguntasse qual número está na quarta ordem, você poderia olhar para os números que você colocou embaixo, né?
embaixo aí do nosso número principal, você saberia que é o número 2. Ou você pode olhar no seu QVL, também você saberia que é o número 2, ok? A gente também pode decompor esse número. Então, eu vou mostrar aqui para vocês como ficou a decomposição desse número. O número da primeira ordem, ele tem 3 unidades, né? Ele faz parte aí das unidades. O número da segunda ordem, ele faz parte aí das dezenas, né? A ordem das dezenas. Então, ele tem 6 dezenas que correspondem também a 60 unidades. O número da terceira ordem, ou ordem da centena, é o 8, né? 8 centenas, ou 8 dezenas, ou 800 unidades. E o número da quarta ordem, ou ordem da unidade de milhar, é o 2. Então, nós temos 2 unidades de milhar, ou 2.000 unidades. A unidade de milhar é quando a gente chega no 1.000, né? Então, esse 1.000 é representado lá no material dourado pelo cubão, tá bom? E esse número aqui, os números de até 4 ordens, nós também podemos representar com o material dourado, assim como os números de até 3 ordens, tá bom? Então, vejamos aqui o exemplo desse número representado aí com o material dourado. Então, nós temos aqui nosso número. Para representar a unidade, eu uso o cubinho, né? Então, se eu tenho 3 unidades, eu uso 3 cubinhos. Na dezena, né, a gente representa, nós temos aqui 6 unidades, e a dezena ela é representada pela barrinha, que é um conjunto de 10 unidades. Se eu tenho 6 dezenas, eu vou precisar de 6 barrinhas, né, para representar aí as 6 dezenas. A centena, né, que é a terceira ordem, como que a gente representa a centena no material dourado? Através das placas, né, que é a junção, cada placa é a junção de 10 barrinhas. Se nós temos 8 centenas e uma barrinha vale 100, né? Vale 1. Então, quantas barrinhas nós vamos precisar, né? Vale uma centena. Então, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, para representar a centena, eu preciso de 8 placas, né? Para representar aí a centena. Na quarta ordem, nós temos a unidade de milhar. Lá no nosso material dourado, o que nós usamos para representar a unidade de milhar? Nós usamos o famoso cubão, né? Esse cubo grande, que é a junção de 10 placas, que formam 1.000. Então, um cubo é 1.000. Ele é uma unidade de milhar, mas eu tenho aqui 2 unidades de milhar no nosso número. Então, eu vou precisar de quantos cubões? 2 cubões para representar aí a unidade de milhar. Ok? Entendido? Vamos ver alguns exemplos aí de atividades onde a gente pode representar a ordem dos números e também a posição que eles estão, decompor esse número. Vejamos aí alguns exemplos. Vamos então aos exemplos. Eu trouxe aqui para vocês o número 683 e alguns questionamentos. Então, vamos lá para os questionamentos. Questão 1, né? Observe o número e responda. Então, nós temos aqui o número 683. Letra A. Quantas ordens tem esse número? Então, como eu vou saber quantas ordens tem esse número? Primeiro, eu posso colocar da direita para a esquerda as ordens embaixo do número, né? Então, eu posso colocar aqui 1, 2, 3, né? Então, aqui eu já sei que esse número ele tem 3 ordens. Ou, se eu não sei, eu posso fazer o quê? Desenhar o QVL, posicionar o número aqui dentro do QVL, né? Então, ó, da esquerda para a direita, 3, o 8 e o 6, né? Eu posicionei. Aí, aqui eu posso colocar 1, que é a unidade, né? 2, que representa aí a dezena, e o 3, que representa a centena. Então, aqui também eu visualizo o meu número e sei que ele tem 3 ordens. Então, quantas ordens tem esse número? Você vai responder aí, né? 3 ordens. Então, muito fácil, né? Encontrar aí
as ordens do nosso número. Aí, na letra B, ele perguntou, qual algarismo está na primeira ordem? Eu já fiz o QVL, eu já ordenei os números, né? Coloquei os numerozinhos embaixo. Então, eu sei que o algarismo que está na primeira ordem é qual? É o algarismo 3. Então, eu coloco aqui, ó, o algarismo 3. Olha só a pergunta C. Quantas dezenas tem esse número? Então, ó, eu coloquei aqui o meu número no QVL. E aqui no D, né, representa a dezena. Eu sei que eu tenho quantas dezenas, gente? Eu tenho 8 dezenas. Então, quantas dezenas tem esse número? 8. Então, posicionei, então já sei que o meu número tem 8 dezenas. A pergunta D. Qual número está na ordem das centenas? Como eu escrevi ele aqui no meu QVL, eu sei que o número que está na ordem das centenas é o 6. Então, ó, eu vou anotar aqui número 6. E na letra E, ele pede, faça a decomposição desse número. Como que eu vou decompor? Então, o 3, ele está nas unidades. Então, ó, 3 unidades, né? Você vai colocar aí, 3 unidades. Ok? 3 unidades. O 8, ele está na dezena. Então, você pode colocar aqui 8 dezenas, eu vou colocar só o D para representar a dezena, que corresponde também a 80 unidades, né? Vou colocar aí o U, que representa 80 unidades. Vocês me perdoem a letra, porque é difícil escrever aqui com o mouse do computador, ok? Então, nós temos 80 unidades. E a centena, né, gente? Vou representar aqui a centena. Eu tenho 6 centenas, que corresponde a 60, né? 60 dezenas, que corresponde também, vou colocar aqui embaixo, a 600 unidades, né? Então, eu decompus aqui esse número, ok? Então, esse é um dos nossos exemplos. Vejamos um exemplo com o material dourado. Aqui nesse exemplo, o nosso número está representado aí pelo material dourado, né? E nós temos aí alguns questionamentos. Então, diz assim, responda. Que número está representado no material dourado? Quantas ordens tem esse número? E quantas unidades tem esse número? Vejamos que nós temos aqui a representação do material dourado, nós vamos fazer aí essa contagem, né? Quantas unidades nós temos aqui? Vamos contar, deixa eu colocar aqui o laser para vocês verem. Temos, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, nós temos aí 9 unidades. Aí, você já pode ir preparando aqui, ó. Você vai anotando, né? 9 unidades. Quantas dezenas nós temos? Nós temos barrinhas aqui representando as dezenas? Não temos, né? Então, nós temos nenhuma dezena. Nenhum a gente representa com o número 0. Então, nós não temos dezenas. Nós temos aí centenas, né? Que é representado nas placas. Quantas placas nós temos? 1, 2, 3, 4, 5. Então, nós temos 5 centenas, né? Temos aí 5 centenas. E esse número é um número de 4 ordens. Nós temos aí a unidade de milhar. Quantos cubos nós temos aqui? Apenas um cubo, né? Então, nós temos uma unidade de milhar. Formamos aí o nosso número, 1509. Então, qual número está representado aí no material dourado? 1509. Ok? Nós temos aí o número 1509. Quantas ordens tem esse número? Né? Então, como que você vai colocar aí a ordem dos números? Sempre da esquerda para a direita, você ordena 1, 2, 3,
4 ordens. Então, esse número ele tem 4 ordens. Você vai colocar aí 4 ordens. E, por fim, ele perguntou quantas unidades tem esse número. Você pode fazer o QVL, né? Você pode fazer aí o seu QVL. Como o nosso número tem 4 ordens, a gente divide aí o QVL em 4 e posiciona unidade, dezena, centena e o M, que é a unidade de milhar. A nossa unidade normal é 9, a dezena, não tínhamos dezena, 0, a centena, 5 e a unidade de milhar, 1. Então, 1.509. Quantas unidades nós temos? Nós temos aí 9 unidades, tá? E você escreve aí o nome unidades. Então, esses são alguns exemplos em que a gente pode encontrar aí nas nossas atividades sobre a ordem dos números, ok? Entendido? Até a próxima aula de matemática e tchau, tchau!